Ana Paula, na verdade, é uma amiga que eu tive muita alegria em poder convidar para estar aqui com a gente. Ela é uma feminista, algumas pessoas aqui já devem conhecer a Ana Paula. Eu vou ler aqui a apresentação dela, né? Militante feminista, professora da Unirio, integrante do CLADEM, doutora em Sociologia e Direito, com uma tese muito bacana também, pesquisadora interessada em temas que relacionam gênero e direito, e mãe da Aiô. Agora tem que entrar também no Lattes, né? Não tem isso? A maternidade agora está sendo aí mais uma questão para as nossas vidas, né? Então, Ana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por topar estar com a gente aqui hoje. Obrigada, Adriana. Eu que agradeço estar aqui, enfim, participando desse espaço, né? Acho que o que você colocou no início, que é o que representa, né? Estar aqui representa um uso de um recurso muito importante que está sendo questionado, inclusive. Então, acho que para mim é um prazer estar aqui com antigas companheiras também, como você e a Conceição, enfim, revê-las. Mas acho que é bem importante saber do bom uso desse tipo de recurso. Enfim, e a minha ideia aqui estando entre companheiras, que a gente faça uma noite aqui bem dialogada, né? Eu trouxe um texto para vocês, na verdade, enviei um texto que é fruto também da compilação de outros artigos, de outros estudos, de outros escritos que eu já participei. E a minha ideia foi tentar assim, dar algum recorte, né, para esse tema. Acho que a Adriana já adiantou um pouco que esse recorte traz a ideia de interseccionalidade, né? E tem alguém dizendo que não está conseguindo escutar, mas estão ouvindo, né? Só uma pessoa que mencionou aqui. Traz essa ideia de interseccionalidade. Então, eu acho que a ideia da gente discutir direitos reprodutivos aqui, que não é um tema novo, mas é poder revestir esse tema com outras lentes, né? Olhar para esse tema para além da perspectiva, que eu diria assim, hegemônica, né? De que são mulheres brancas, privilegiadas e só da ideia do direito de decidir, e também, às vezes, da relação desse tema dos direitos reprodutivos apenas a questão do aborto, da descriminalização do aborto, mas englobando também nos direitos reprodutivos o tema da maternidade voluntária, de uma maternidade bem assistida, que eu acho que é um pouco do que eu tentei trazer no texto, né? Então, eu dividi, assim, essa aula em alguns tópicos, mas depois vocês podem me dizer, olha, não, Ana Paula, a gente quer saber de outras coisas, tem outras questões, e a gente pode ir dialogando e vendo o que eu posso trazer aqui. Também, nesse tempo que a gente tem, na sexta-feira à noite, eu tinha que dar algum recorte. Então, basicamente, a gente vai falar de direitos reprodutivos como direitos humanos, né? Vamos falar dessa abordagem interseccional dos direitos reprodutivos. Vamos falar da ideia de justiça reprodutiva, que na verdade conecta um pouco isso, né? Se direitos reprodutivos são direitos humanos, peraí, qual é a lente que a gente tem que olhar para direitos reprodutivos como uma questão de justiça para as mulheres, e aí em especial para as mulheres negras, né? E um quinto ponto aqui que eu trago, um quarto e quinto ponto. Na verdade, o quarto ponto seria o direito à maternidade, e aí eu trago um conceito de maternidade aqui, que é uma maternidade voluntária, segura, socialmente amparada e prazerosa. E um quinto ponto que é a descriminalização do aborto, né? Que aí eu acho que a gente pode falar de vários temas que falam sobre também racismo estrutural e institucional. Fiquem muito à vontade, assim, para me interromper, para ser um diálogo, nem precisa levantar a mão, eu não vou conseguir ficar olhando para o chat o tempo todo, então tudo bem por mim, não sei se pela organização, mas abrir o microfone e falar. Depois eu tento fazer isso da melhor forma possível para que a gravação não fique estranha, então eu recupero de alguma forma as perguntas ou as falas para que vocês consigam fazer o recorte necessário para a colocação online depois dos debates. Então, acho que a gente parte de um primeiro ponto, né, que é essa ideia de uma construção
do que são direitos humanos, né? E quando a gente fala disso, a gente está falando, bom, uma ideia geral, assim, que está no imaginário quando a gente fala desse tema é da própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí só essa ideia de universalidade dos direitos humanos já faz a gente se perguntar sobre algumas coisas, né? Que humanos são esses que essa declaração está se referindo, né? Falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos é falar de um marco pós-Segunda Guerra Mundial, né? Da ideia onde os países se unem para dizer, olha, é preciso pensar algum freio aí, algum diálogo internacional que seja capaz de restringir violações que possam ser praticadas pelos próprios estados, assim. Então, eu vou falar primeiro do que seria, assim, em teoria, que tudo funcionaria lindamente, para depois a gente chegar a como é que é do ponto de vista prático. Mas, em tese, os países se reúnem em torno da Organização Nacional das Nações Unidas para lançar essa ideia do que seriam os direitos humanos. E tem um documento que reúne essa ideia, né, que fala sobre o que é a dignidade da pessoa humana, que é a Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, acho que o primeiro ponto que a gente precisa pensar quando a gente fala em direitos reprodutivos, né, é pensar no que esses tais direitos reprodutivos dialogam e tangenciam com aquilo que se entende como direitos humanos. Quando eu falo do rol dos direitos humanos, eu falo do direito à vida, né, eu falo de direito à saúde, eu falo de alguma segurança em termos de alimentação, moradia, eu falo de não discriminação. Pensar, então, nessa lógica do direito internacional dos direitos humanos nos faz pensar que, num primeiro momento, era necessário essa ideia de universalidade, de falar todos são iguais, não existe diferença, até porque a Declaração Universal é uma declaração pós-Segunda Guerra Mundial, né, onde você tinha ali todas as atrocidades que foram cometidas pelo regime nazista, onde se escolhia quem vivia, quem morria, quem tinha dignidade ou não. Então, a ideia de uma declaração universal tinha muito essa ideia do todos, ninguém será submetido à tortura, né? Esse é um primeiro momento dos direitos humanos. E nesse rol dos direitos universais, você tem a abrangência de uma série de direitos que dialogam com direitos reprodutivos. Mas, para além dessa ideia de uma proteção universal, um segundo momento, né, da proteção aos direitos humanos seria aquela proteção que a gente chama de mais específica e particularizada, ou seja, quando se dá conta de que essa ideia da universalidade, de igualar a todos, era importante inclusive para combater aquilo que se viveu no regime nazista, mas que existia uma determinada parcela da população, né, que por razões de uma discriminação histórica, de uma discriminação cultural, careciam também de uma proteção mais específica. Então, do mesmo jeito que eu tenho a Declaração Universal de Direitos Humanos, que é de 48, eu vou ter mais lá na frente, quase 40 anos depois, nesse cenário internacional, desse cenário onde os estados se reúnem para dizer, olha, existem parâmetros aqui que devem ser seguidos por todos os estados, e se esses parâmetros não forem seguidos, né, é preciso que a comunidade internacional se reúna em alguma medida para intervir quando violações de direitos humanos acontecerem. É preciso também que haja alguma preocupação com uma determinada parcela da população. E aí é em 79 que é criada a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, que é conhecida como Convenção CEDAW. Essa convenção já é mais próxima aí de quem está dialogando com a formação feminista. Imagino, não sei que aulas vocês tiveram antes, se vocês falaram desse tema, da convenção, das convenções de direitos humanos. Não, esse tema ainda não falamos, não. Tá. Então, é legal dizer que então, a gente tem esse cenário internacional onde, para além dessa reunião dos estados, você tem também os movimentos sociais e o movimento feminista, por exemplo, atuando ali para dizer, olha, legal uma proteção universal, mas no caso das mulheres, não basta dizer que todas são iguais.
as mulheres têm algumas especificidades e alguns direitos que precisam ser assegurados. E o que eu quero dizer é que essa reivindicação de direitos, do ponto de vista jurídico, né? E aí estou puxando brasa para minha sardinha aqui, vai se transmutando nisso que a gente chama de tratados internacionais, de convenções internacionais, que procuram fazer o quê? Procuram descrever que tipo de violação a gente está falando. Então, só para entender, na Convenção CEDAW, você tem uma definição nessa Convenção CEDAW, que é a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. CEDAW é a sigla em inglês, né? CEDAW. Você tem uma definição sobre o que é discriminação contra a mulher nos termos daquela convenção. Quer dizer que essa é a única definição que a gente tem? Não, mas essa definição procurou abranger, né, aquilo que a gente chama de exclusão, discriminação, falta de acesso a direitos, que acontece na prática e no cotidiano, enfim, da vida de várias mulheres. Para que serve isso? Ter uma convenção dessa não só descreve, desconceitua o que é discriminação contra a mulher, mas esse documento traz também que medidas os estados devem tomar para combater esse tipo de discriminação. Bom, se a gente está aqui numa formação feminista, numa formação político-feminista, é importante dizer que esses tratados internacionais, embora eles estejam, assim, aparentemente muito longe da nossa realidade, né? Estou falando de ONU, Convenção CEDAW, reuniões internacionais, eles são norteadores e eles são também uma obrigação a ser cumprida pelos estados. Esses tratados, eles são, a gente chama de assinados pelos diferentes países, mas, na verdade, quando os diferentes países assinam esses tratados, eles estão dizendo: nós estamos de acordo com o que ali está previsto. Vou trazer um exemplo prático aqui, até porque tem tudo a ver com o mês de agosto, tá? A gente pode nem conhecer todos os tratados internacionais, mas Lei Maria da Penha todo mundo conhece, né? A Lei Maria da Penha é fruto, né? E, claro, é fruto da luta feminista, é fruto de um projeto de lei, mas ela é fruto de uma pressão política que começa nesse âmbito internacional. É porque eu tenho 2 tratados internacionais importantes, que é essa Convenção CEDAW e que é a convenção conhecida como a Convenção de Belém do Pará, né, que é específica para tratar da violência contra a mulher, que eu tenho hoje uma legislação interna que fala de violência contra a mulher. Porque é com base nessas convenções internacionais que a Maria da Penha chega até a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e fala assim: olha, eu tive meus direitos violados. E esses direitos foram violados não pelo marido da Maria da Penha, mas pelo Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro foi negligente em tomar providências para combater, né, ou para que aquela prática violenta fosse de alguma forma remediada, digamos assim, né, pela justiça brasileira. A justiça brasileira foi bastante negligente com esse caso. Então, a Maria da Penha, ela se vale dessa instância internacional e dessa obrigação que o Estado brasileiro havia contraído quando assina esses tratados, quando concorda com os termos desse tratado, para denunciar o caso dela. Então, parece um pouco distante, mas não é. O que eu quero dizer para vocês é que os tratados internacionais são uma ferramenta para serem usadas como pressão política interna nos seus países. Para dizer, olha, peraí, o Estado brasileiro pactuou isso aqui, concordou com isso aqui, entendeu o que eram os termos da discriminação contra a mulher, pactuou que ia encontrar mecanismos para combater esse tipo de discriminação. Então, eu trago essa lógica dos direitos humanos, né, que começa com essa característica mais universal, a partir da Declaração Universal de Direitos Humanos, e vai chegando num determinado momento onde se verifica a necessidade de uma proteção específica, particularizada, voltada, por exemplo, para a proteção à mulher,
para a questão da discriminação racial, e aí a gente vai ter para proteção à criança, né, para proteção daqueles que estão em situação de refúgio. A gente começa a ver uma série de outros tratados que não estão só focados nessa coisa dos direitos universais, mas em responder a demandas de população que estão, por razões históricas, culturais, em situação de maior vulnerabilidade. E se a gente for fazer esse recorte que a gente está tratando aqui, mulheres, né, direitos das mulheres, estão inseridas aí nessa situação a partir de qual marco? Esse marco de 1979, que é a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Por que eu estou falando disso? Que a convenção, quando fala de discriminação, ela vai se desdobrando. Um documento imenso, né, gente? Juridiquês, os advogados escrevem muito, escrevem às vezes de maneira rebuscada, mas essa convenção, ela trata de muitos temas. Dentre eles, ela fala sobre a saúde da mulher. Então, ela nos interessa porque ela também está preocupada em garantir a saúde da mulher, já que existe uma questão da saúde da mulher que é própria especificamente das mulheres, que é quando a gente fala dessa saúde reprodutiva, né? Então, a gente vai chegar um pouquinho perto disso que a convenção fala. Para além dessa convenção, a gente tem 2 outros encontros internacionais, né? Mas basicamente aqui eu vou falar desses 2, né? Que são os encontros que acontecem em Cairo e em Beijing, lá na década de 90, e que lançam aí 2 plataformas de ação. Talvez em algum momento você já tenha ouvido falar também. Plataforma de Cairo, plataforma de Beijing, plano de ação de Cairo, plano de ação de Beijing, que estão falando sobre o que a gente chama de população e desenvolvimento. Bom, não dá para falar de população e desenvolvimento sem pensar em quem reproduz, né? Ou nos direitos reprodutivos aí, ou nesse trabalho reprodutivo, que às vezes é deixado de lado e é negligenciado, mas que esses 2 documentos internacionais procuraram explorar. Claro que não falando apenas da questão das mulheres, mas esse foi um momento de convergência aí para assegurar, já que se ia falar de um tema que é tão afeta as mulheres, né, que é o tema da questão da reprodução, que fosse assegurado, garantida aí a ideia da igualdade de gêneros, né, entre homens e mulheres, já que esse era o tema, assim. Acho que algumas de vocês, ou quem está no feminismo há mais tempo, talvez tenham ouvido muito falar da Sônia Correia, que é uma ativista feminista, que trabalha numa organização que chama a BIA. Eu acho que muito do que a gente pode ler sobre o que aconteceu nessa época, né? Porque eu acho que é sempre bem legal a gente entender como é que foram esses debates, assim, meio que bastidores, onde é que estava o movimento de mulheres, que tipo de lobby foi feito, né? Muito do que tem de registro dessa época é escrito pela Sônia Correia e também pela Betânia Ávila. Tem vários textos delas que falam sobre a construção do que foi essa plataforma de Beijing, né? E a plataforma de Cairo. Então, eu diria que, junto com a Convenção CEDAW, essas 2 plataformas formam um conjuntinho assim, importante para a gente entender o que são direitos reprodutivos. Aí você vai dizer, pô, Ana Paula, a gente vai ficar falando só de tratado internacional, né? A gente vai ficar um pouco nessa, porque a verdade é que esse termo, direitos sexuais e direitos reprodutivos, e aí vale a gente depois falar sobre eles, ainda estão longe de aparecer na nossa legislação. A gente até fala de aborto, criminalização ou descriminalização do aborto, a gente fala de maternidade, a gente fala de parto humanizado, mas me parece que há uma dificuldade ainda em falar em direitos sexuais e reprodutivos que está para a dificuldade de implementar ou efetivar esses direitos. Parece ser a dificuldade também de incorporar esses temas que seriam parte do conjunto desses direitos, reconhecê-los enquanto direitos e enquanto
direitos das mulheres, né? Então, a gente não tem nem uma legislação internacional, uma convenção internacional, existe até uma campanha para isso, específica sobre direitos sexuais e reprodutivos, nem temos uma legislação interna assim, que use esse termo, né, de direitos reprodutivos ou mesmo direitos sexuais e reprodutivos. Então, a gente vai trabalhando na construção do que seria uma conceituação desses direitos, que não tem um conceito fechadinho, a partir dessas convenções internacionais, né? Então, se a gente pudesse enumerar aqui, nesse textinho, eu tentei trazer aquilo que poderia ser uma definição. A gente está falando de um conjunto de direitos humanos, né, que incluem os chamados direitos civis e políticos e também direitos econômicos, sociais e culturais. Então, é um ambiente favorável para a autonomia sexual e reprodutiva. Eu não vou debater aqui muito o tema dos direitos reprodutivos, enfim, que falaria também de outros temas, né, sobre orientação sexual, enfim, porque aqui eu estou entendendo que o nosso foco está mais restrito aos direitos reprodutivos e aos temas que... O grande conjunto de direitos sexuais e reprodutivos fala também sobre o exercício da sexualidade, né, mas o recorte que eu dei aqui foi mesmo mais para os direitos reprodutivos. O grande ponto que a gente precisa pensar é no que isso impacta, então, nos direitos das mulheres. Um primeiro ponto, ou se a gente olha aí para essa construção mais etnocêntrica, talvez, dos direitos reprodutivos, esse tema vai acabar falando muito de autonomia, anticoncepção, meu corpo, minhas regras, decisão sobre o próprio corpo. E aí, a gente contempla uma boa parte das mulheres com essa discussão. Mas o movimento de mulheres negras e as mulheres negras passam a questionar o seguinte: espera aí, gente, em que medida essa discussão sobre autonomia reprodutiva é pensada levando em conta também as mulheres negras? E para a gente pensar sobre direitos reprodutivos levando em conta as mulheres negras, ou levando em conta também uma abordagem interseccional, que aí entra não só a questão de raça, mas também a questão de classe, é preciso a gente pensar o seguinte: vamos fazer uma retrospectiva sobre o que seriam os direitos reprodutivos e vamos ver se as demandas sobre direitos reprodutivos são as mesmas entre essa diversidade de mulheres, né? Porque quem está discutindo feminismo ou feminismos, né? A gente vai ver que nem sempre essa categoria mulher contempla uma uniformidade de demandas. E não contempla uma uniformidade de demandas por uma razão que eu acho que a gente vai precisar olhar por uma lente histórica aí. Porque a formação da nossa sociedade, historicamente falando, e a situação atual que a gente tem de classe, colocam as mulheres numa situação bastante diversa, né? Então, um primeiro ponto que a gente traz quando a gente fala do que se chamou de abordagem interseccional, né? Que é uma nomenclatura que vem sendo usada aí pela academia, né? Falar de intersecção é falar de conexão, de interdependência, de diferentes fatores, de diferentes variáveis, né? Que impactam de alguma forma na condição social, nas relações sociais e nas relações políticas. Quando a gente fala aqui que o ser mulher, né, demanda uma análise interseccional, e aí é um ponto que Angela Davis coloca, Jurema Werneck, que é uma acadêmica nossa, coloca, Kimberly Crenshaw também coloca. Aí vai ter um monte de nomes de autoras que eu coloco aqui para quem tiver interesse. Enfim, eu procurei resumir um pouco as ideias delas, né? Não consigo nem de perto assim passar por tudo, mas dei uma pincelada para quem quiser mergulhar mais, mergulhar depois. Mas eu acho que a Jurema Werneck, que está mais perto da gente, que foi de crioula, que agora está na Anistia Internacional, discute muito esse tema, né?
que não dá para pensar sexismo sem pensar no racismo, né? E aí, quando a gente pega todo esse contexto histórico, a gente vai colocar, por exemplo, em xeque que, cara, o que eu estou falando de autonomia reprodutiva e pensando em direito à contracepção e pensando em direito ao aborto, se eu olhar para o histórico das mulheres negras, que a elas foi negligenciado o direito ao próprio exercício da maternidade, né? Se nessa sociedade escravocrata que a gente viveu, no período da escravidão, essas mulheres estavam ali com seus corpos a serviço, né, daquela sociedade escravocrata, que elas tinham seus filhos arrancados, que elas não tinham direito a amamentar, e aí a gente está no mês de agosto dourado, né, o mês que fala sobre a campanha da amamentação. Essas mulheres não só não podiam amamentar, como tinham que dar de mamar aos filhos dos brancos, né? Eram as amas de leite ali. Então, essa chamada para abordagem interseccional que a gente fala aqui convida a todas nós a pensar o tema dos direitos reprodutivos olhando para esse histórico do que é ser mulher na sociedade brasileira. E aí não dá para pensar só em contracepção quando eu estou falando de mulheres que quiseram ter seus filhos e tiveram seus filhos mortos pela violência policial, pela violência armada. Estou falando de mulheres que não estão preocupadas em ter direito ao aborto, mas estão preocupadas só simplesmente em ter direito à maternidade e a criar os seus filhos. Eu estou falando de mulheres que querem acessar um serviço adequado para ter o seu parto, sem que sofram violência obstétrica. Eu estou falando de mulheres que querem acessar direitos trabalhistas que lhes garantam a licença maternidade, que lhes permitam, por exemplo, amamentar seus filhos se assim elas quiserem. Então, o debate interseccional convida o movimento feminista, convida os movimentos feministas, convida as mulheres negras e brancas a pensarem sobre esse tema em conjunto e pensando, então, que não dá para falar só de meu corpo, minhas regras, quando tem várias nuances ali em torno desse corpo, que ele é um corpo da mulher, mas tem um social envolvido que restringe essa autonomia. E que essa autonomia não é só uma autonomia por não ter filhos, mas que ela engloba também a maternidade. Então, eu achei muito feliz assim, que o tema dessa aula fale de direitos reprodutivos incorporando maternidade, incorporando justiça reprodutiva, sabe? Eu achei bem legal assim, começar a pensar nisso. Então, falar de justiça reprodutiva está conectadinho ali com a ideia de que, cara, eu falo de direitos reprodutivos, mas eu estou falando pensando assim, como é que eu remedio, de alguma forma, esse passado que tirou das mulheres negras o direito de ter filhos? Como é que eu remedio esse presente que retira das mulheres negras o direito de criar seus filhos com dignidade e, eu diria, de mantê-los vivos depois de nascidos, né? Então, direitos reprodutivos estão longe de estar restrito apenas à discussão da descriminalização do aborto, que eu diria que hoje seria um reducionismo falar disso. E quando eu falo do termo, então, justiça reprodutiva, que eu acho que ele é mais amplo do que direitos reprodutivos, eu estou falando, e aí eu vou ler meio que a definiçãozinha que eu trouxe aqui nesse textinho, né? Eu estou falando do direito de ter seu filho, o direito de não ter seu filho, o direito de criar seu filho quando tiver, controlando, né, aí as opções de parto, enfim, seguindo os parâmetros, inclusive, que a gente tem nacionais e internacionais sobre humanização do parto, e a gente pode discutir um pouco sobre isso, enfim, também se algumas mulheres quiserem falar das suas vivências, né, pessoais. E, para além disso, garante também o que a gente vai chamar de uma opção pelo aborto, se assim desejar. A gente sabe que hoje, na nossa legislação, né, o aborto é considerado crime, mas a gente sabe que o fato de ele ser considerado crime não impede que ele aconteça. Mas o fato dele ser criminalizado faz com que algumas mulheres sejam incriminadas pela sua...
Então, como eu estava dizendo, né, eu acho que a gente tem um ponto que é pensar na questão da justiça reprodutiva como algo que extrapola, né, a questão do aborto. Eu acho que fala também da maternidade voluntária, né, e a justiça reprodutiva é usada, então, como esse termo, como a gente diz, mais integral, né? E um outro aspecto que eu acho que vale a gente trazer aqui, que é um tema que eu confesso para vocês que eu também estou começando a estudar agora, por uma questão própria que tem a ver com a IO, mas que eu acho que é a gente falar de direitos reprodutivos também, da questão da maternidade e da própria violência obstétrica, né? Que eu pincelei aqui duas autoras que não são muito conhecidas pelo feminismo, assim, em si, mas tem que é a Laura Matar, que é uma professora, uma estudiosa da USP, e a Carmen Diniz, que elas escrevem sobre esse tema da maternidade, né? Tem um artigo delas que eu acho muito legal, que chama Hierarquias Reprodutivas, Maternidade e Desigualdade no Contexto dos Direitos Humanos pelas mulheres, né? Das mulheres, enfim. E que traz muito essa questão de quais são os parâmetros de direitos humanos para orientar que a maternidade possa ser, de fato, como se acredita que deve ser, né? Voluntária, segura, socialmente amparada. E aí elas listam no artigo delas, né, várias orientações da Organização Mundial de Saúde que relacionam esse tema a direitos que estão previstos aí nos tratados internacionais de direitos humanos, como o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à saúde, a própria proteção à maternidade e a não discriminação contra a mulher. Se a gente for pensar nesse aspecto, então, dos direitos reprodutivos, a gente tem uma série de direitos sociais assegurados, né? A gente tem a lei do planejamento familiar, e aí depois acho que eu quero falar de alguns temas que estão em voga aí, a lei do planejamento familiar, que garante também, além da assistência ao pré-natal, o parto, também garante mecanismos de contracepção às mulheres, e aí está em alta e em pauta, por exemplo, um debate aí sobre, não sei se vocês leram essa semana, sobre os maridos terem que autorizar as mulheres a colocarem DIU, né? A lei do planejamento familiar fala sobre o tema da esterilização voluntária, ou seja, quando as mulheres optam por não querer ter filhos e encontrar aí métodos de esterilização voluntária para isso. E tem uma discussão, porque a lei do planejamento familiar, embora tenha tido um lobby das feministas, né, para sua confecção, passou nela um artigo que fala sobre a autorização do cônjuge para essas situações em casos de mulheres casadas. Essa é uma discussão que está no STF, aí eu acho bem legal, Adriana, a gente fazer esse recorte. Assim, vou fazer um parêntese grande aqui, que a gente tem essas notícias sobre esses pedidos de autorização para a colocação do DIU, né, que nem estaria dentro do rol dos procedimentos de esterilização, mas é apenas um método contraceptivo. Mas, em paralelo, está correndo lá no STF a possibilidade de julgamento de uma ação que questiona a constitucionalidade da lei do planejamento familiar, justamente, eu acho que é nesse artigo 7º da lei, se eu não estou enganada, que fala sobre a autorização do cônjuge. E está em voga, se vocês colocarem no Google Lei do Planejamento Familiar, estou até fazendo esse exercício aqui, ela está em voga para ser julgada por aquele ministro que se disse terrivelmente evangélico. Se colocar no Google aí, vai aparecer a notícia. A lei do planejamento familiar está aqui. STF vai decidir se a mulher precisa do aval do marido, né? A controvérsia está aqui. 24 de julho, vou mandar esse link da Veja aqui, que fala sobre isso, e fala sobre o plenário do STF decidir sobre o tema. Para quem tiver curiosidade, eu também tenho uma petição de amicus curiae sobre esse tema. Ele é o relator? Eu tenho quase certeza que ele é o relator. Tem como você me mandar, Ana Paula? Tem, eu mando. Na verdade, tem 2 amicus curiae que eu acho que são legais para essa aula de hoje. Esse de crioula, na DPF 442,
E esse amicus curiae que eu entrei pelo IBCCRIM, e eu fiz lá pela FGV, na época eu dava aula na FGV, e a gente fez um amicus curiae para essa ação justamente questionando que loucura era essa, não só das mulheres precisarem de autorização do marido, mas pasmem, feito o procedimento sem autorização do marido, crime. É crime, com pena prevista. Então, é justamente essa discussão, porque era um amicus curiae do IBCCRIM, né? Então, eu vou até colocar aqui a lei do planejamento familiar e vou mandando aqui tudo para vocês, depois a Adriana pode colocar na pastinha. Mas, então, eu acho que tem uma conjuntura aí, né, a ser analisada, que é essa ação está prestes a ser julgada, e você tem esse noticiário aí de pedido de autorização até para um simples procedimento de contracepção, que é o DIU. Eu acho que não é à toa. E eu acho que a gente precisa se apropriar desse debate, porque a lei é de 96, né? E que história é essa? Que controle é esse, né? Dos corpos das mulheres e mais ainda. Eu não estou falando de um procedimento, nem estou falando de aborto, né? Nem estou falando de um procedimento de contracepção, que está muito antes disso, né? Então, eu acho que é bem importante a gente olhar com cuidado para essa ação, uma ADI, tá? Uma ação direta de inconstitucionalidade 5097. Não estou vendo muita informação circular por aí, meu computador está bem lento aqui, eu estou tentando pegar mais coisas, mas não estou vendo muita informação circular por aí, mas acho que a gente precisa se apropriar desse debate. Estou mandando aqui também para vocês, vou mandar a notícia da FGV e nela deve ter o link da petição. É bem legal. E vou mandar depois a da DPF 442 de crioula também. Eu não quis mandar antes, porque falei, se eu mandar esse juridiquês todo, vão sair correndo, ninguém vai aparecer. Sexta-feira vão falar, essa louca vai ficar falando desses termos amicus curiae, e aí também já esclarecendo aqui, né? Amicus curiae significa, né, amigo da corte, ou seja, quando você tem um processo judicial que está em tramitação e você tem uma parcela da sociedade ou alguma organização que quer incidir aí, né? O lobby ele não acontece só no parlamento, mas ele pode acontecer também no judiciário através de alguns mecanismos que são criados para isso. E o amicus curiae é assim, olha, eu enquanto IBCCRIM, eu enquanto ONG crioula, quero incidir num determinado julgamento, não fui eu que propus aquela ação, mas eu quero incidir nesse julgamento e eu posso fazer isso através desse instituto que a gente chama, que a gente gosta do negócio do latim, amicus curiae ou amigo da corte, que leva novas informações para o julgamento daquele caso, né? Então, eu acho que é bem legal pensar nisso, conhecer esses amicus curiae, ou até mesmo pensar que é possível fazer isso a partir das nossas respectivas organizações de base ou dos nossos partidos políticos, não apenas propor ações, mas também apresentar essas petições de amicus curiae. E aí eu já super me coloco à disposição, enfim, para ajudar na construção desses argumentos, enfim, de pensar como é que a gente pode incidir em várias ações. Deixa eu pensar aqui o que mais. Acho que então esse parênteses aí para essa conjuntura política atual. E acho que, por fim, para a gente começar a fazer uma conversa mais dialogada, a gente chega aí no tema que é tenso para a gente, que é a norma penal que trata do crime do aborto, né? Aborto é crime, por enquanto. A gente tem alguns permissivos legais, né? Que é a possibilidade de você realizar aborto em caso de estupro, quando houver risco de vida para a mulher. E um precedente que foi aberto através também de uma ação judicial, que é a possibilidade de realização do aborto nos casos de anencefalia ou anomalias fetais incompatíveis com a vida, e, em princípio, mais restrita à anencefalia, mas acho que, enfim, dá para a gente dialogar também sobre esse entendimento, né, do que é isso. E qual é a grande pegada da questão do aborto? Bom, primeiro,
as milhões de divergências sobre isso, descriminalizar, não descriminalizar. Segundo, a incidência de uma perspectiva religiosa nesse debate, né? Eu acho que não dá para fugir, que tem um debate religioso que está sempre envolvido nisso. E eu acho que um terceiro ponto, já que a gente pensou aqui na ideia da interseccionalidade da justiça reprodutiva, é que o aborto é crime, mas que você tem um recorte de quem são as mulheres que são incriminadas. Não são as mulheres que fazem, porque mesmo clandestinamente ele é realizado. Mas quando a gente olha para os dados do sistema de justiça, o sistema de justiça revela que o que vira processo judicial são aqueles casos em que estão envolvidas mulheres negras, pobres, né, e periféricas. São elas que vão parar no sistema de justiça, incriminadas por essa prática. Então, a gente tem aí um claro racismo, não só estrutural, mas institucional também, revelado ali pelo sistema de justiça. Tem alguns dados, tem uma pesquisa que eu fiz, junto com o IPAS, né, que foi uma organização que a Adriana também trabalhou, que fala sobre quem são as mulheres incriminadas por aborto, e você consegue ver claramente esse perfil, né? E isso coloca para a gente algumas perguntas que eu quero lançar aqui para a gente abrir esse diálogo, né? Como é que a gente compreende, então, essa luta pelos direitos reprodutivos, assim, se perguntando o que permite esse controle e essa exploração dos nossos corpos, né, através da sexualidade, do trabalho e da reprodução, e como é que a gente pensa nesse tema da saúde reprodutiva como um tema dos direitos das mulheres, um tema central para a gente pensar sobre os caminhos das nossas próprias vidas, né? Como é que a gente alcança esses objetivos do que seriam os direitos reprodutivos, não só do aborto legal e seguro, mas como de uma educação sexual abrangente, não ser constrangido ao sexo forçado, né? A violência sexual, no respeito à saúde e à vida de cada uma dessas mulheres. Então, eu acho que tem muitos temas atuais que estão em pauta, e se a gente olhar para a imprensa, né, olhar bom, enfim, para esse cenário que a gente tem, que é um cenário político bastante delicado em termos do recrudescimento dos direitos das mulheres, desde a discussão sobre gênero, né, até falar da descriminalização do aborto, passando por violência contra a mulher, e entendendo também o quanto a violação de direitos reprodutivos é também uma violência contra a mulher. Quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente não está falando, não pode se restringir a falar sobre violência doméstica e intrafamiliar, né? A gente também está falando de outras formas de violência que são sofridas para além da violência política. A violação de direitos reprodutivos também é uma violência contra a mulher. Então, eu acho que eu abro, assim, com esses pontos, né, com essas nuances, e aí talvez vocês queiram trazer um pouco da experiência de vocês, ou da militância, ou da vida pessoal, para a gente discutir aqui, passando por esses diferentes pontos. Não sei se tem alguma questão também que a Adriana queira colocar, ou queira que eu explique mais em detalhe, que eu tenha passado muito rápido aqui. Eu fico bem à disposição de vocês.